A paz seja com todos. Nesse momento estamos iniciando a exposição da Palavra de Deus. O assunto que vamos discorrer nesse momento fala sobre a origem, a natureza e o destino do homem. Deus, ao planejar em criar o homem, e levou a efeito o planejamento. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. E no versículo 27 diz assim: e criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora vamos analisar o que material foi usado, que Deus usou para formar o homem. No capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, diz assim, 2,7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem foi feito alma vivente, ao ser criado. Criou do pó da terra, formou o homem e soprou na sua narina. Pó mais fôlego é igual a alma vivente. No capítulo 2 ainda, versículo 19, ao ser criado também os animais, Deus usou os elementos da terra, usou a terra como elemento para formar os animais. Veja só que disse: e havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, né? E trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, a toda alma vivente, isto foi o seu nome. Então, vejamos aqui, Adão criado do pó da terra, feito alma vivente. Os animais criados do pó da terra, os animais e as aves, formado também da terra, alma vivente, certo? E soprou aonde? Nos seus narizes. Observa quando veio o dilúvio, vamos fazer aqui uma comparação no sentido. No capítulo 7, 22, o que disse? Fala assim: tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Então aqui a Bíblia usa o termo fôlego de espírito de vida. Esse assopro. Esse assopro que Deus deu, né? Então é chamado fôlego de espírito de vida. Muito bem. Quando o homem pecou, desatendendo a ordem de Deus, Deus deu uma ordem no capítulo 2, versículo 17 de Gênesis, dizendo que do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. Quem prometeu vida após o pecado, né? Após a morte, após o pecado e a morte, foi Satanás. Está no Gênesis capítulo 3, versículo 4. Quando o Satanás disse: certamente não morrereis, não morrereis, né? Quando então o homem pecou, aí sentenciado à morte, Deus expressou a sentença no capítulo 3, versículo 19. Ele disse assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto é pó, e o pó te tornará. Então, da origem, aonde ele originou, do pó da terra. Em consequência do pecado, trouxe a morte. Então volta, através da morte, vai voltar para o pó novamente, né? O que era, volta a ser o que era antes. No livro de Eclesiastes, nós podemos analisar no capítulo 12, versículo 7 do livro Eclesiastes, lá fala assim: o corpo volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então volte o que era antes, vai voltar o que era antes, certo? O homem, origem da terra, volta de novo para a terra, né? Originou dela, o destino é terra, novamente, tá? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, versículo 23. Pecou, morre.
Agora, o que peca? O homem. O que peca? A alma. Certo? A alma é vida, certo? Porque não existe vida após a morte. Ezequiel, no capítulo 18, versículo 4, ela disse: a alma que pecar, essa morrerá. Versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. Certo? Então, o salário do pecado é a morte. Pecou, o homem pecou, a alma pecou, a vida pecou. Certo? Então, vai morrer. Entendeu? Então, lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículos 5 e 6, lá fala assim: os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. A sua memória ficou entregue ao esquecimento. O amor, o ódio, a inveja pereceram. E já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não tem parte mais. Pereceu tudo. Perece todos os seus desígnios. O pensamento perece. Salmo 146, versículo 4. Então, não existe vida após a morte. Existe a vida após a ressurreição. Agora, os mortos louvam a Deus. A pessoa, às vezes, imagina: não morreu uma pessoa crente, né, fiel, foi para o céu, ela está louvando a Jesus. Né? Vejamos aqui o seguinte. A expressão, para onde vai? Isaías, o texto de Isaías, no capítulo 38 de Isaías, veja o que diz, 38, versículo 18. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Versículo 19. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. Somente os vivos, os mortos não louvam a Deus. Né? Os que descem a cova, os que descem a sepultura, os que descem ao silêncio, certo? Fica aguardando, né? Aguardando ali a ressurreição para a vida eterna ou morte eterna. Na continuação, o salmista, ele fala aqui no Salmo 115, Salmos 115, versículo 17. Veja só se na realidade os mortos louvam a Deus. 115, versículo 17. Fala assim: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Tu vê, sempre a Bíblia usa a expressão de descer. Nunca na morte se usa a expressão de subir. Quando o texto de Eclesiastes 12, versículo 7, lá, quando fala que o corpo, né, ele volta para o pó e o espírito volta a Deus, que o deu. Esse espírito é o fôlego de vida, é o fôlego chamado fôlego de espírito de vida, conforme nós já consideramos Gênesis 7, 22. Fôlego de espírito de vida. Em Salmo 104, versículo 29, lá fala: retira-se a respiração e morre, e volta para o seu pó. Retira a respiração e morre, e volta para o pó. Né? Agora, esses que estão no pó, Jesus, quando ele vier, na sua segunda vinda, os que morrerem em Cristo, eles vão ressuscitar, atendendo às palavras de Cristo, em Isaías 26, versículo 19. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, e a terra lançará de si os mortos. Então vai ressuscitar pela voz de Cristo, a voz do Filho de Deus. São João, capítulo 5, versículo 25. A hora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os que ouvirem viverão. Versículo 28. Não te maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito o mal, para a ressurreição da condenação. Então, esses que morrerem em Cristo, eles ressuscitam primeiro, que haverá duas ressurreições geral. A primeira, os que morrerem em Cristo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. E Apocalipse 20, versículo 6.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem um poder segundo a morte. Agora, os outros que morreram sem Cristo, ele ressuscita depois de 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 5, primeira parte. Então, veja aí, nesse sentido, possamos saber que, na realidade, não existe vida após a morte, mas sim após a ressurreição. E a recompensa de todos que morrerem em Cristo será na ressurreição. No livro de Lucas 14, versículo 14, diz lá o seguinte: recompensado te será na ressurreição dos justos. A recompensa na ressurreição do justo, não na morte. Porque, de acordo com Hebreus, capítulo 9, versículo 27, lá diz o seguinte, que o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Primeiro a morte, depois o juízo, depois do juízo a ressurreição. Tá? Então, que Deus abençoe, que Deus ajude a todos a estar buscando mais e mais o conhecimento. Muitas pessoas erram sem o conhecimento da verdade, certo? Como disse Jesus, Mateus 22, 29. Errais, não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. A partir do momento que você passa a ter conhecimento, você vai se aprimorando mais e mais nos seus conhecimentos. Se você desejar cada vez mais conhecer, estude a Bíblia. Cristo disse, examinai as Escrituras, que vós cuidaste ter nela a vida eterna, que são elas que de mim testifica. João 5, 39. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso estudo, do momento. Que Deus abençoe. E se você pode escrever, né, aí no canal, tá bom? Escreve no canal, clica no sininho para ser notificado, né? Quando tiver mais gravação em vídeo, então você estará beneficiado também para continuar aprimorando mais e mais os seus conhecimentos dentro da Escritura Sagrada. Ok? Que Deus abençoe, que dê a paz em nome de Jesus. Amém.